mas também tem um e-mail institucional. Deixa eu perguntar para o João Vitor, que é bem entendedor da filosofia. João Vitor, o que você acha, que você está achando do desenvolvimento da disciplina de filosofia até o momento? Professora, eu estou gostando, porque a filosofia ela busca, né, compreender o funcionamento aí das coisas, e aí voltado para a educação, ela também vai nos ajudar, nos ajudar a fazer perguntas, né, a responder também algumas perguntas. Estou achando importante, estou gostando. Vocês já teve assim a sensação de não estar entendendo nada? Para que ir? É, Já, professor. Que acontece. que conteúdo que não tem nada a ver com nada? Tiveram essa sensação? Eu acho que isso é normal, às vezes a gente lê um texto e aí não consegue entender e tem que ler de novo. Algumas pessoas falam que a gente... Lá, aquele material que eu postei sobre os sofistas, e quando se relaciona muito com a história da filosofia, eu nem fui muito para a história, o mito, não fui muito para essa área, eu fui muito para a área de filosofia que relaciona com a educação. A ementa sugere isso aí também, e nós não fomos para esse contexto histórico, vocês já viram o contexto histórico lá no ensino médio, a disciplina é filosofia da educação, então, essa parte mais filosófica, os filósofos, onde nasceu a filosofia, essa parte foi bem introdutória, não tem aprofundamento sobre isso. E aí, entre os materiais que foram postados, eu imaginei que vocês tivessem essa sensação de que, tá tudo jogado, que eu não estou entendendo nada, que não sei o que. Aí, de vez em quando, tem um vídeo que chama um pouco mais de atenção, tem um conteúdo que tem um pouco mais de interesse, como os últimos que eu postei. Teve um de Viviane Mosé, que ela fala o que a escola deve aprender antes de ensinar. Eu vi que vocês assistiram lá, que vocês tiveram acesso a esse material lá pelo meu relatório, e assim, o conteúdo, da forma como ela traduz para a gente, é bem interessante realmente o que acontece com a educação. Ainda uma educação muito tradicional, o que nós devemos quebrar de paradigmas. Vocês ainda terão algumas disciplinas pedagógicas que trabalharam muito isso. Vocês terão uma disciplina que, eu esqueci o tópico dessa disciplina, inclusive eu até ministrei ela bem no meu primeiro contrato, que fala sobre um pouco da história da educação, a história da educação no Brasil, as correntes e um pouco das tendências pedagógicas, que nós vamos trabalhar até aqui com o seminário. Fala sobre a LDB, uma disciplina muito interessante, é uma parte essencial no curso de vocês, que lá vocês vão ver todas as diretrizes do que é ser um educador. Até o momento, vocês têm as disciplinas específicas de matemática e as filosofia, sociologia, teve a leitura e produção textual, essa parte, não sei se vocês já tiveram didática. Então, que fala sobre a história do Brasil, sobre fundamentos da legislação brasileira, é uma coisa assim. É muito interessante, que vai lá na Constituição, vai na LDB, fala das correntes positivistas, fala das tendências pedagógicas, é dizer o que é ser professor. E acho que vocês terão um terceiro, quarto período, um momento assim. Eu amei essa disciplina, aprendi muita coisa. Tudo que é falado nessa disciplina cai em concurso. Nessa de filosofia, nós vamos começar uma beiradinha das tendências pedagógicas e vocês vão se aprofundar mais quando tiverem essa disciplina. Então, o que Viviane Moser fala naquele vídeo que eu postei é muito interessante para nós, professores, fazermos uma avaliação enquanto a minha postura, a minha didática, a minha forma de agir, de levar o conhecimento para o meu aluno, não só para a minha sala de aula, mas para a escola em si. Porque tem as reuniões, nas reuniões eu tenho meu posicionamento, eu posso contribuir com a minha escola. Se eu penso em mudar a sala de aula, ótimo, maravilhoso, mas eu não posso mudar só a minha sala de aula. Posso contribuir com a escola de uma forma geral. Então, isso eu vou fazer como me posicionando nas reuniões, dando sugestões de como nós podemos melhorar, porque não é um trabalho isolado, é um trabalho em conjunto. E, principalmente, a matemática, ela já é vista com esse rol de dificuldades que o aluno vai ter,
E aí, então, eu posso melhorar a minha turma, minha relação com os meus alunos, a aprendizagem ser uma aprendizagem melhor, e eu posso também ter uma visão mais libertadora, uma visão que eu falo libertadora, vocês vão ver nas tendências pedagógicas, tem a libertadora. É uma visão mais flexível e levar isso para o diretor, para o coordenador, através de reuniões, projetos que podem acontecer na escola, projetos que saiam de sala de aula, que leve o aluno para ser o protagonista, que leve ele para apresentar, que faça com que ele viva realmente o que é a escola, o que é o conhecimento, não apenas a reprodução com provas e provas e provas. Eu não sou contra provas, eu sou muito a favor de prova. Só digo que, só estou mencionando isso porque tem coisas que vão além disso. Inclusive, já vou pegar esse fio da meada para comentar sobre os fóruns. Os fóruns que vocês responderam. Estou corrigindo, já li todos, falta só eu fazer os comentários. Percebi que vocês estão muito alinhados, realmente leram o conteúdo, realmente entenderam, colocaram o seu ponto de vista, mas eu tenho alguns posicionamentos a fazer, não citarem nomes, mas eu não tenho como deixar de passar em branco. Os posicionamentos de vocês muito pertinentes ao tópico. Não sei se vocês tiveram dificuldade, vi a questão do plágio, sim, se teve plágio, se não teve, fui lá conferir os plágios, teve gente que não precisou nem ir atrás para ver se era plágio ou se não era, porque estava uma linguagem tão, como que eu posso, tão simplória, uma linguagem tão simplória, tantas palavras erradas, uma ortografia ruim, uma falta de coesão, uma falta de coerência, uma falta de pontuação, que, gente, eu fiquei, como assim? Mas eu sou matemático. Mas você é professor? É para ser professor, não é? Então, assim, o aluno vai observar até a sua vírgula, quando você for para o quadro. Então, gente, eu não vou julgar vocês de maneira nenhuma. Até postei lá no fórum, eu coloquei o nome Brasil, estava com B minúsculo. E meu Deus, eu nem corrigi isso. Passa despercebido, sim. Mas é para a gente ter um cuidado maior. Palavras corriqueiras do nosso dia a dia estavam erradas. Então, assim, não foi uma palavra errada. Foram várias palavras erradas. Uma linguagem um texto que não tinha coerência, muita repetição. Vocês estão aqui no segundo período, é cedo, mas eu tinha que falar isso para a gente ter atenção, porque a gente vai se preocupar muito na nossa área específica da matemática, e a gente esquece, passa despercebido a atenção em ter uma boa escrita, em ter um bom texto. Tudo isso faz parte do conjunto que é ser professor. Desculpa eu estar sendo um pouco direta, nem tão direta que eu não vou citar nomes de maneira nenhuma, mas depois vocês vão rever aí os textos que vocês fizeram, para os próximos vocês terem um pouco mais de cuidado quanto a isso. Linguagem, assim, bem simplória mesmo, muita repetição, que você falou na primeira, está repetindo lá na quinta linha. Então, assim, eu falo isso porque vocês vão ter muitas disciplinas de produção de artigo, de projeto, e isso já deve ser revisto imediatamente. Quando você for escrever, se tiver dúvidas na escrita de uma palavra, vá lá pesquisar no Google, e tenha só um pouco mais de atenção, tá bom? E teve textos perfeitos, maravilhosos, com uma linguagem, uma coerência, uma pontuação bem adequada, tudo bem alinhado, que eu fiquei encantada. Quando eu falo, todos os textos tinham, sim, tudo a ver com o que foi visto, o mito lá da caverna, com aquele outro artigo que eu postei para vocês lerem. A linguagem, sim, ia muito direto ao que eu queria realmente no fórum. Eu só estou falando da escrita do texto, da forma como o texto foi montado, para a gente ter um pouco mais de atenção em relação à escrita, porque é um amadurecimento que vai acontecendo com o tempo, mas o primeiro passo é eu ter uma atenção, ter um cuidado, ter um pouco mais de cuidado quanto a isso. Vocês estão me entendendo? E aí eu vi que tem gente que precisa melhorar muito essa questão de escrita, de palavras erradas e tudo, e tem gente que já está pronto. Está pronto. Textos perfeitos, maravilhosos mesmo.
Parabéns a todos pela participação no fórum. Só gostaria de fazer esse comentário para que nós tenhamos mais atenção com relação à escrita. Alguém quer falar? Vocês colocaram aí, eita, não sei o quê, mas depois, quando vocês forem reler, rever alguma coisa, vocês vão perceber. E, às vezes, pela pressa que você vai digitando, não teve atenção suficiente. O Richardson teve cuidado de até justificar o texto, a pessoa que já fez até um TCC, né, Richardson, professor, e aí ele já sabe todas as orientações. Vocês não tiveram metodologia científica, né, pessoal? Vocês não tiveram metodologia científica ainda, não? Ainda não, nós estávamos tendo aí coisas que... Estou começando ainda. Ah, sim, é verdade. Só que a metodologia científica, ela não vai lhe ensinar a escrever, ela vai lhe ensinar a organizar o texto. Aí essa atenção de tudo que vocês já estudaram lá no fundamento, no médio, de língua portuguesa, e a dúvida, você recorre ao Google, essa palavra está errada, onde é que eu ponho uma vírgula, qualquer coisa, faz um cursinho rápido de escrita, de redação, de texto dissertativo, porque vocês vão precisar muito disso. E aí, quando vocês começarem, a partir do próximo período, de que vocês virem metodologia, vão começar a aparecer os artigos para vocês escreverem. E aí, essa dificuldade, eu tenho que ler muito para eu ter uma linguagem melhor. Esse é um dos segredos, na verdade. A leitura faz eu enriquecer meu vocabulário e eu ter uma escrita melhor. Com o tempo, isso vai acontecendo, é só para quem tem essa dificuldade, já ter um pouco de calma ao escrever e ter uma atenção maior. Quanto a, depois do fórum, eu postei ontem, deixa eu abrir aqui, só um minuto, vou compartilhar aqui a tela, que eu não compartilhei ainda. Deixa eu abrir lá o Sigma. Estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a tela? O Sigma que eu abri? Sim, professora, dá para ver direitinho. Certo. Aí aqui eu postei o que a escola deveria aprender antes de ensinar, de Viviane Mosé, o fórum. Depois essa aula sobre os pré-socráticos e os sofistas. Aí teve um material, teve uma atividade aqui para vocês. Um pouco da história da educação, antiguidade, idade média e modernidade. E temos aqui os 4 pilares da educação e as correntes filosóficas da educação. Sobre os 4 pilares da educação, deixa eu ver para quem que eu vou perguntar. Vou deixar aberto para quem quiser se manifestar. Quais são os 4 pilares da educação que vocês viram nesse vídeo muito rápido? Que todo professor tem que entender tudo isso, porque são 4 em conjunto. O isolado não vai servir. Todos trabalham em conjunto, esses 4 pilares. Quais são eles? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a esqueci o outro, aprender a conviver e eu aprender a ser. Isso mesmo, João Vitor. Todos esses 4 pilares em conjuntos formarão o professor. Tudo isso, essa parte de formação, ela vem é a bagagem que nós vamos ter. E aí, com o tempo, nós vamos agregando mais coisas, metodologias, processos didáticos inovadores, e assim o professor vai se tornando melhor. A intenção é que ele se torne melhor, vai amadurecendo, vai tendo mais bagagem, vai aprendendo aqui, vai deixando uma didática ali, e vai se moldando de acordo com a realidade. Mas antes de tudo isso, tem algumas coisas que são até vistas como chatas, que é o que rege todo o sistema educacional e o que rege também a formação de um professor. Vocês vão ver depois isso, depois de novo, em outra disciplina, mais aprofundado. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos falar sobre a apresentação de vocês. A disciplina já está na metade. Tem dias que é mais leve, tem dias que tem mais coisa para fazer. E no dia 27 nós vamos fazer o seminário. Esse seminário vai ser assim, dessa forma, e aí na hora que você for apresentar, vai ser em equipe, você vai compartilhar a sua tela. Vai ser por aqui.
Eu pensei em que as equipes gravassem os vídeos e eu postasse lá, e eu pensei em fazer ao vivo, só que eu acho que ao vivo fica melhor. O que vocês me dizem? Ei, professora, eu acho que, tipo assim, ao vivo é mais interessante, só que tem um problema da internet, né? Que pode falhar de alguém na hora de. Até nessa apresentação de TCC tá acontecendo problema com a internet, é porque a pessoa se prepara bastante. Aí eu não sei, porque a Daniciele, por exemplo, aí caiu agorinha que ela tava falando. É verdade. A minha tá Eu horrível também, aqui, amiga. também prefiro gravar o vídeo e depois enviar. Aí, se a gente parar para pensar, até a senhora falando agora, tem alguns cortes, né? Então não fica aquele tempo real 100% bacana. Acho que gravar seria mais interessante. Porque aí eu pensei nessa ideia, das equipes gravam seus vídeos, mandam para mim, eu posto no ambiente virtual e depois a gente faz esse momento para fazer a sabatina. A sabatina é os questionamentos que eu vou fazer para as equipes. Boa Pode noite. ser. Tá bom. Posso falar? Pode sim, Vitor. Em relação ao seminário, de toda forma, ele vai ser meio que online. Porque como a senhora está falando aí, vai ser em equipe, não vai ter como se juntar as pessoas. Então, de certa forma, vai ser uma gravação, só que online. De certa forma, alguns vão ter que fazer a videochamada para fazer a apresentação. É verdade. De toda forma, vai ter que usar o Meet, porque como é que uma equipe de 4 pessoas, elas vão, não tem como cortar e depois montar. Pode ser, né? Mas dá mais trabalho. Aí, então, seria pelo Meet. Então, é melhor mesmo a gente fazer ao vivo e torcer para a internet dar certo. E talvez não dê para apresentação, todas as apresentações serem no mesmo dia. A gente vai organizar para que seja. Caso não dê tempo, a gente faz no dia seguinte. Mas eu acredito que dê, que eu vou estipular um tempo, até porque quando a gente se estende muito, acaba ficando muito chato. E as equipes serão apenas 2 equipes. As 2 equipes, que uma vai ficar com, eu vou até abrir aqui a minha divisão, acho que vocês já têm as equipes formadas, me digam um líder e o líder vai dividir entre vocês. Antes, eu vou postar material no ambiente para vocês terem um rumo sobre o que são tendências pedagógicas. Elas se dividem em 2 partes, as liberais e as tendências progressistas. Então, esses 2 grupos, um grupo vai ficar com tendências liberais e o outro vai ficar com tendências progressistas, um de 5 e outro de 6. O primeiro vai ser de 6 pessoas, o segundo vai ser de 5 pessoas. E aí me diga o nome de um líder, que aí o líder faz a divisão, quem vai falar o quê. Deixa eu anotar aqui. Estou aguardando, viu? Vocês terem a indicação de vocês, a turma vai ser dividida em 2 equipes. Tendências liberais. Não foram formadas, não, professora. Oi? As equipes ainda não foram formadas, até o que eu sei, porque a gente não sabia quantos grupos seriam. Ah, não foi formado ainda. Pois vão me dizendo os nomes que eu vou colocando aqui. Quem gostaria de ficar com a primeira equipe? 6 pessoas. Eu, professora, bota meu nome na primeira. Nice. Para anotar que fica mais rápido. Quem mais? Pode botar o meu também na primeira. Liberais Nice, Richardson. Laís. Laís. Vinícius. Vinícius. Victor. Vitor. Jackson. Encerrou. Nice, Richardson, Laís, Vinícius, Vitor e Jackson. Os demais ficaram com tendências progressistas. Aguinaldo, só confirmando, Tágila, Maria Kerlin, quem mais? O João Vitor. Falta uma pessoa.
A Tágila. Já coloquei. Aguinaldo, Tágila, Maria É o Kelly. Fábio. O Edson. O Ué. Fábio, falta o Fábio. Ah, falta o Fábio também. Fábio Vai e o ficar Edson. 6-6. Ficou 6-6. Pronto, deu certo. Aí eu vou postar o material no ambiente virtual, para vocês terem noção, mas tem tantos vídeos na internet, tudo, para vocês fazerem os slides de vocês, que sejam resumidos, vão direto ao foco, ao objetivo, não precisa falar muito de contexto histórico, até porque a gente vai preferir resumir tudo isso, senão fica muito extenso, são muitas tendências, aí tem a visão de escola, tem a visão didática, tem até quadros comparativos, mapas mentais, tudo para deixar bem mais direto. Esse seminário vai ser dia 27 de julho, tá lá nos tópicos, lá no Siga o EMA, tá nos tópicos já. E a avaliação de amanhã, é uma avaliação subjetiva. Uma avaliação subjetiva, onde a partir de um texto você vai fazer umas discussões. Vou postar amanhã e vou dar um tempo de 2 dias para vocês, não precisa me entregar amanhã exatamente, viu? Vou dar um tempinho de 2 dias para vocês, aí uma atividade subjetiva, você tem um texto, uma contextualização, que a partir dali você vai responder aos questionamentos. E então, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. O tópico vai ser alterado, porque hoje seria a avaliação, mas eu preferi conversar logo com vocês, para amanhã fazer essa avaliação. Sobre o que é? Sobre assunto, tema, uma temática relacionada ao que nós já vimos até o momento. E do que nós vimos até o momento, eu puxo mais para o que tem a ver com a educação, que nos leva mais para a área da educação. Tem a área da filosofia mais isolada, tem a área que a filosofia, ela se envolve com a educação. Então, esse momento que ela se envolve com a educação é que vai ser mais cobrado. Então, pessoal, do que eu tenho para falar é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação? Professora, Vai. Já então, no caso, amanhã será a prova, né? Você vai enviar a prova pra gente, né? vou postar de manhã e vocês vão ter um prazo de 2 dias para responder e me reenviar. Tá certo, só isso mesmo. Vocês Eu ia perguntar exatamente o que o Jacques perguntou, porque a senhora vai perguntar, mas depois do que a gente reenviar, a gente vai ter que debater alguma coisa sobre a prova depois? Aí você vai perguntar online ao vivo, alguma coisa? Não, só vou postar lá, vocês vão responder, enviar e pronto, não vai ter discussão. A senhora pode repetir qual é o tema do seminário para a segunda equipe? Para a segunda equipe, deixa eu abrir aqui. Progressistas, tendências progressistas. Vou tirar a foto e vou postar lá no grupo, viu? Beleza. Do Richard. Eu vou postar essa imagem lá no WhatsApp para vocês. Certo. Valeu. Eita, a Tágila perguntou se é para enviar por e-mail. E, gente, eu não testei se tem como enviar pelo AVA, mas eu acredito que tenha. Aí, quando eu postar amanhã, eu digo, vocês vão enviar para o e-mail tal, ou se vocês vão enviar para o próprio sistema da UEMA. Tipo, no fórum, você não tinha lá como responder, aí eu ainda não testei sobre a avaliação, se tem lá diretamente para você postar o seu arquivo lá. Caso não tenha, eu vou disponibilizar o meu e-mail para que vocês enviem por lá. Certo? Bem tranquilo. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Depois vamos conversar certo. Sobre o retorno das aulas, vocês já estão sabendo, não é? Sim, professor. Que vamos retornar dia 24 de agosto, remotamente. Ainda não vamos retornar presencial. As disciplinas que nós iniciamos naquele momento vão continuar. Os mesmos professores, as mesmas disciplinas, só que por aqui.
Professora, deixa eu só entender, eu sou meio burra para essas coisas. Remotamente quer dizer que todas as matérias agora vai ser aqui nesse aplicativo, matemática, tudo, até os cálculos. E isso tudo vai ser por aqui. Agora, Eita, bagaceira. eu ainda não sei se vai ter que ser aula ao vivo todo dia ou se pode ser como está acontecendo agora no período especial. Eu ainda não sei, porque eu não participei da reunião, não pude participar. Se no dia da minha aula, não lembro mais nem que dia era, segunda-feira, se cada dia vai ser aula ao vivo de 7 horas, de 6h30 às 9h50. Aí eu não sei dizer ainda sobre isso. Mas que vocês preferem que seja tudo ao vivo, né? Vocês estão dizendo. Porque como se trata de alguma Eu prefiro que seja tudo ao vivo, porque no Seguir o Ema acaba a gente passando despercebido de dar uma olhada, não vou mentir para me ir pro inferno. Então, ao vivo, a gente sabe que tem aula e sabe, vai ficar esperando, né? Se estiver só lá no Sig, não sei se todos são como eu, mas aí acabo me deixando levar pela correria, eu acabo esquecendo de ir lá no Seguir o Ema. Procrastinando e a aprendizagem não é a mesma. E quando você tem a obrigação de assistir a aula ao vivo, aí deixa tudo para lá e vai assistir, né? Não sei como vai ser. Eu acho que em relação a... Diga, Vitor. Eu acho que em relação ao Seguir o Ema, já que os professores também vão postar seus conteúdos respectivamente, obviamente, eu acho que em relação a isso, como vocês tiveram reunião, eu acho bastante central os professores se juntarem junto com a organização, pensar nos alunos também, para não acarretar de tanto conteúdo do Seguir o Ema, para o aluno não ficar com tanto conteúdo de todas as matérias. Eu acho uma coisa que deve ser pensada. E, Vitor, assim, tu tem uma posição muito de diretor. Essa relação nós já vimos tudo, não é para acarretar, nós vimos desde o começo, não é para acarretar, não é para... Tem tudo isso nas diretrizes da UEMA geral, não é só daqui da cidade, da UEMA geral. Aí eu pergunto para vocês, a disciplina de filosofia está acarretando coisa demais? Sejam sinceros, não. Tem muito material. Mais ou menos. No meu ponto de vista, sim. Acarreta assim, não é questão de materiais, é questão que todo dia está tendo, são 2 matérias em um prazo muito curto, de 30 dias, sendo que nós estávamos dando uma aula por semana de cada matéria. Desta vez está sendo 5 aulas por semana, assim, 2 por dia. Então, isso que acarreta na questão de conteúdo que está sendo colocado. Assim, é o prazo está muito curto para a gente poder entregar uma resposta melhor aos professores. Olha, em relação... Eu acho que não está, não. Eu acho que não está, não, porque assim, tá lá os dias que vai ter, cada dia com sua data. Então, se você vai olhar todos os materiais que tá lá, vai realmente acarretar. Então, você tem que olhar um por vez, que é o do dia, vai ser o desse dia, você vai olhar o de amanhã já é outro dia. Tá igual como se fosse na UEMA. Tu estudava hoje uma coisa, amanhã outra, então você sabe que hoje é filosofia, amanhã é o Valmir, tu vai olhar hoje da Adriana, amanhã do Valmir. Eu acho que não tá acarretando, não. Pelo menos a minha opinião é essa. Assim, é isso mesmo que a Tágila falou. Gente, o que eu posto lá, se fosse para o presencial, eu trabalharia em 40 minutos. E aqui não, porque no presencial seriam 15 encontros, e foi dobrado para 30, são 30 encontros aqui. Aí, por isso que a gente reduz o material para poder dar tempo de vocês fazerem tudo isso. Aí, assim, não é jogado. Pode ser que pareça que para vocês é tudo jogado, a UEMA daqui não tem organização, a UEMA daqui está fazendo... Não é assim. Tem reunião, tem organização, tem plano de ensino, tem roteiro, é treinamento por cima de treinamento, que ninguém aguenta mais. É responder questionário por cima de questionário. É tanta coisa que vocês nem imaginam. Aí não é assim que a gente está testando, não. Teve 2 treinamentos, 2 cursos para a gente assistir. É tanta coisa. E, assim, o que mais nós colocamos foi que não é para acarretar muito material. Aí, assim, é como se, parece que às vezes, é como se a gente não soubesse fazer as coisas e vocês quisessem nos ensinar como é que se organiza. E aí eu venho dizer bem claro para vocês, que pode ser que pareça para vocês, mas não é. É bem organizado. Nosso coordenador Evaldo,
ele tem tudo muito organizado, e antes de vocês perguntarem alguma coisa, ele já tem a resposta para tudo. Então, porque a gente vai errando, tentando acertar, mas que não é desorganizado, não é. Uma das coisas mais organizadas que eu já trabalhei na minha vida é a coordenação com o Evaldo. Ele é o nosso chefezinho, nosso chefe abaixo da Carmen. A Carmen é a diretora-geral. A parte de pedagógica é o Evaldo. O Hudson, infelizmente, não está em ativa ainda, está se recuperando ainda lentamente. Não sabemos quando ele vai voltar, mas graças a Deus ele tem melhorado. E assim, pode ser que pareça que está bagunçado, mas não é para parecer não, gente. Pode ser que eu esteja fazendo bagunçado, mas eu tento acertar demais e tento não acarretar vocês. Então, em relação ao retorno, eu não participei da reunião, vão ter outras reuniões ainda, e vai ser tudo esclarecido para vocês. Eu não sei se vai ser todo dia ao vivo, como é que vai ser lá. Mas como fica também a critério do professor, essa relação de ao vivo, eu vou tentar fazer mais ao vivo, porque eu sei como é melhor. Vou até fazer um momento aqui na minha casa de um quadro, ter uma luz melhor, investir, é o jeito, para a aula ter uma qualidade melhor. Então, não fiquem ansiosos, que pode dar errado, vamos torcer para dar tudo certo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu preferia que a gente voltasse para o presencial, mas em relação aos casos que não estão diminuindo, estão mantendo, as pessoas que nós temos na nossa família. Então, para que não pare totalmente, é melhor a gente voltar remotamente do que ficar esperando o presencial, como se fosse um ano, um período todo perdido. Vamos trabalhar em conjunto para poder aproveitar o máximo que nós pudermos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Em relação a isso, como muitos dos amiguinhos aqui estão dizendo essa questão do tempo e tal. O áudio do Vitor está cortando também hoje. Está cortando? Agora melhorou. Eu acho que em relação a isso, essa questão de tá tendo um pouco de tempo e tal, essas coisas, como muitos aqui trabalham, acho que quase todos, e a maioria só tem tempo mais à noite, uma dica que os coleguinhas é questão de organização. Como vai ter um calendário, cada dia vai ter um professor e vai ter seu dia, nós, como alunos, é claro, estamos em universidade já, nível superior, temos que nos adequar e seguirmos um cronograma. É indispensável o aluno ter um cronograma de estudo. E nesse período pandêmico, é indispensável o aluno ter o seu horário de estudo, reservar para não ficar acarretado. Porque sendo assim, se o aluno ou quem seja for estudar muita coisa, vai se acarretar e vai embaralhar tanto o conteúdo como as matérias. Então, é indispensável ter um cronograma, ter um horário para fazer cada coisa. Isso eu acho. Isso mesmo, Vitor, isso serve para tudo na nossa vida. Se você tiver um planejamento, uma organização, você consegue fazer tudo naquele tempo, ainda sobra tempo para namorar, para passear, para assistir TV, Netflix e tudo. Se você não tem essa organização, você acaba não produzindo, indo dormir tarde e ainda não consegue produzir tão bem. Aí é você se organizar, e como vai ser uma disciplina por dia, independente que seja ao vivo ou que seja no AVA, tipo, eu posso, como eu fazia no Correia, eu gravava os vídeos, eu respondendo, eu indo para o quadro, eu fazendo uma folha, e postava. E depois a gente ia para o momento ao vivo para responder uma questão. Eu fazia muito isso lá. Porque de 7 horas, de 6h50 às 9h50, é tempo demais ao vivo, gente. A gente cansa de tanto tempo ao vivo. Então, lá eu começava, inicio a aula, digamos, 6h50, às 8 horas, nós temos um encontro ao vivo. Desses 6h50 para 8 horas, eu tenho a explicação do novo conteúdo, eu tenho a resolução de exemplos, eu tenho todo o direcionamento da aula. Quando der 8 horas, a gente se encontra ao vivo.
e nesse se encontrar ao vivo, nós vamos tirar as dúvidas, tem questões que vocês vão responder, e aí vai tendo essa dinâmica. Agora, de 6h50 até as 9, de 6h30 às 9h50 ao vivo, é pancada, mas a gente, eu vou fazer das duas formas, como eu estou dizendo para vocês. Se não for obrigatório ser ao vivo, eu vou postar o vídeo do YouTube lá, que eu gravei, aí marco o momento de nos encontrarmos ao vivo, para responder questão, tirar dúvida e tal, e aí encerro com o trabalho, com atividade e tal. Na próxima aula, toda noite ao vivo. Na próxima aula, eu vou vendo as estratégias e o que melhor a gente vai conseguindo interagir. Aí o que ficar melhor sendo sempre aquele que deu mais certo. Professora, desculpa atrapalhar a senhora, só uma dúvida. Nessas reuniões já colocaram em pauta se vai ser, no caso, todas as disciplinas num dia? Ou vai ter uma disciplina por dia? Vai ter uma disciplina por dia, como era mesmo à noite, como era no presencial. Ah, tá. Segunda-feira é uma, terça é outra, vai continuar daquela forma. Tá certo, obrigado. Pois então é isso, gente. Quando nós tivermos um posicionamento, o coordenador vai postar lá para vocês. Ainda tem muito tempo para esse planejamento. Temos mais de mês, só vai retornar no dia 24 de agosto. Aí vocês ainda vão ter um pouquinho de férias, entre aspas, né? Encerramos aqui dia 30, aí vocês têm 24 dias ainda para ficar relaxado, e dia 24 de agosto a gente volta remotamente para não perder o período e aproveitarmos o máximo que nós pudermos. Pelo menos são disciplinas leves ainda no segundo período para vocês. Os períodos mais avançados, que é um pouco mais complicado, como para quem está no 7º período, que é o cálculo mais difícil, para quem tinha que fazer estágio, que não pode, porque as escolas estão fechadas. Então, para a gente vai ser bem tranquilo, mais tranquilo do que para as outras turmas, eu acredito assim. E como vocês são uma turma que interage muito, bem responsáveis, nós vamos conseguir aproveitar o máximo que nós pudermos, uma parceria aí que dá certo. Pois então, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Vou postar até de madrugada, eu já posto a avaliação e dou um prazo de 2 dias aí para vocês responderem, tá certo? Professora, sobre essa avaliação rapidinho, a senhora vai enviar também algum conteúdo para estudar para avaliação resumido, ou simplesmente as questões da avaliação, e a gente vai ter que procurar naqueles... Não, é um artigo que tem lá, e daquele artigo, daquela reflexão, a partir de tudo que vocês estudaram, vocês vão comentar. É quase igual ao fórum. É tipo fórum. Só que vocês vão fazer o título, vão responder direitinho. No Word. Vocês vão responder no Word e vão me enviar, entendeu? Professora, isso quer dizer que as respostas da prova serão pessoais? De acordo com o tema que a gente vai ler? Isso mesmo, pessoais, de acordo com a interpretação com que você entendeu daquele texto que tem a ver com os conteúdos que já foram trabalhados. Professora. Resumindo, no caso, vai ser um fórum diferente, um fórum avaliativo. Isso. Sobre o seminário, professora, vai ser disponibilizado algum material sobre os temas ou já tem lá? Eu vou postar o material sobre os temas, não tem ainda, viu? Só fiz a divisão hoje, aí eu vou postar logo lá para baixo, lá perto da data e aviso no grupo. Até amanhã eu já tenho organizado tudo isso, para que vocês tenham tempo suficiente para estudar, para planejar, se organizar. Mais alguma pergunta? Pois por hoje... Acho que ficou tudo entendido, né? Minha preocupação maior é só com relação à avaliação. Eu acredito que as aulas dia 24 para mim está tranquilo, não tenho nada a questionar. Acredito só as dúvidas mesmo de hoje era só com relação à avaliação de amanhã. Por enquanto, tudo certinho. Certo, Richard. Professora, sobre o seminário, a gente vai enviar vídeos, né, para ti, mas aí no dia da apresentação vai ser ao vivo, a gente vai ter que
falar ao vivo ou vai ser só mostrar esses vídeos e explicar se algum colega tiver alguma dúvida? Como me expliquei, Não, por favor. vai ser ao vivo, vai ser tudo ao vivo mesmo. Aí, no seu momento de falar, eu vou clicar aqui em você, tipo a live, como o Evaldo fazia. Clicava aqui em você e você tem a tela para você. Aqui Professora, Diga. em relação aqui aos textos do fórum, será que não seria interessante a senhora ir no PV de cada um, não sei, ou talvez até quem, assim, para a senhora falar qual foi o erro, assim, no PV, né? Ou talvez se eu mesmo, quando o PV da senhora perguntar qual foi o meu erro, tal, a senhora poderia dizer. Eu concordo, professora, concordo com o Richardson. Concordo também, ó. Olha, eu não fiz o comentário em todos, mas dá para perceber pelos comentários. Eu ainda estou fazendo os comentários. Claro que eu não faço nenhuma crítica lá, gente. Eu só faço elogios pela colocação de vocês. Quanto aos erros, eu não fiz nenhuma observação. Eu acho que não precisa fazer isso, gente. É uma correção muito pessoal de dizer que você errou na vírgula, você errou. Como eu sou orientadora de TCC, eu falo isso porque eu sou orientadora de TCC, então, de projetos de artigo, tenho um pouco de conhecimento sobre essa área, por isso que eu fiz essa observação, porque quando vocês chegarem nesse momento, aí que, eu recebo um artigo seu, aí eu começo a riscar, e o aluno diz, meu Deus, eu fiz 2 laudas, não serve um parágrafo. É pela dificuldade de escrita, realmente. Aí, por isso que eu fiz esse comentário, que é muito habitual para mim, estar corrigindo e vendo essas colocações. Mas eu acho que se eu for no privado e fazer isso, fica muito indiscreto, gente. Dá para você perceber, assim, os erros gritantes que você fez. Eu vou comentar de uma forma que dá para você perceber, tudo bem? Vou comentar no fórum mesmo. Ok? Se não tiver nenhum problema, eu só vou botar coisas maravilhosas. Parabéns, isso aqui, isso aqui. Se tiver algum problema, eu vou falar. Observe a coerência, a coesão. Algo muito tranquilo, nada que vá ficar... Ah, meu Deus, a professora fez isso. Isso é para o crescimento de vocês. Tá bom? Essa parte de pegar no pé tem que acontecer para que a gente tenha uma atenção maior. Eu não estou dizendo que vocês não saibam, estou dizendo que faltou atenção. E teve textos perfeitos, assim, sem nenhum detalhe, que, meu Deus, parabéns, foi maravilhoso. Aí lá eu vou comentar discretamente, preste mais atenção nisso ou naquilo, tá bom? Pois então é isso, gente, boa noite. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fale agora. Boa noite, então. Vou finalizar aqui e eu vou postar lá esse momento aqui para quem, só o Fábio que não assistiu. E é isso. Interromper gravação.